Eu sou Vera Morgado e começa agora a revista da Câmara com as notícias que foram destaque na semana. O presidente eleito Jair Bolsonaro diz que o Ministério do Trabalho será incorporado por outro ministério. Você vai ver como repercutiu a declaração aqui na Câmara. A deputada Tereza Cristina, do Democratas do Rio Grande do Sul, será a nova ministra da Agricultura. Ela é coordenadora da Frente Parlamentar da Agropecuária e foi presidente da comissão que analisou o projeto que muda as regras para o registro dos agrotóxicos. E você vai ver também aprovada a medida provisória que concede benefício fiscal a montadoras de veículos que fabricam no Brasil. Representantes dos policiais federais e civis defendem a redução do foro privilegiado, no caso dos crimes comuns, apenas para 5 cargos. Atualmente, 55 mil autoridades têm direito ao julgamento especial. Em tempos de perdas para a memória institucional, um seminário na Câmara vai discutir técnicas de preservação do patrimônio cultural e histórico brasileiro. O presidente eleito Jair Bolsonaro passou a semana em Brasília em reuniões e encontros ligados à sucessão presidencial que já está em curso. A incorporação do Ministério do Trabalho a outra pasta no futuro governo foi anunciada pelo presidente eleito e repercutiu aqui na Câmara. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, revelou a intenção do novo governo de extinguir o Ministério do Trabalho. Eu não quero antecipar nomes aqui que, porventura, não possa confirmar. A pasta do trabalho continua? Não, o Ministério do Trabalho vai ser incorporado a algum ministério. Em resposta ao anúncio da extinção, o Ministério do Trabalho divulgou nota pública em que ressalta a importância da pasta na mediação entre o capital e o trabalho em favor do progresso do Brasil. A decisão repercutiu também na Câmara dos Deputados. O Brasil será um dos poucos países que não terá uma pasta que vai defender justamente condições de trabalho decente, a fiscalização do trabalho em suas diferentes matizes, ou seja, você vai possibilitar até mesmo que se volte o trabalho análogo ao escravo. Não acredito, porque o que se quer é preservar a garantia de novos empregos, de novas oportunidades e uma nova geração de oportunidades. O que a gente percebe hoje é que não há integração nenhuma de nada. A educação não fala com a cultura não fala com o esporte. É como se cada ministério fosse um governo diferente. Você retira um instrumento que desde Getúlio Vargas sempre foi importante na defesa dos direitos do trabalhador. Criada há 88 anos, a história do Ministério do Trabalho se confunde com a história do trabalhismo no Brasil, inaugurado por Getúlio Vargas. Personalidades ilustres, como o ex-presidente João Goulart e os ex-governadores Franco Montoro e Almino Afonso, estiveram à frente do Ministério, que no passado rivalizava em importância com o Ministério da Fazenda, inclusive com responsabilidade de arbitrar o valor do salário mínimo. Entre outras atribuições, o Ministério do Trabalho é responsável pelo combate ao trabalho escravo e ao trabalho infantil, pela homologação de sindicatos, pela emissão da carteira de trabalho, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e programas de aprendizagem profissional e de geração de emprego e renda. O Ministério do Trabalho é também gestor de 2 importantes fundos. O Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, que com patrimônio de mais de 300 bilhões de reais, financia o seguro-desemprego, o abono salarial e o financiamento de programas de desenvolvimento econômico, como o microcrédito produtivo orientado. E o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, que com mais de 500 bilhões é a principal fonte de financiamento da habitação, do saneamento e da infraestrutura no país. E a deputada Tereza Cristina, do Democratas do Rio Grande do Sul, aceitou o convite feito pelo presidente eleito para comandar o Ministério da Agricultura. A própria deputada Tereza Cristina confirmou a indicação em entrevista no local onde trabalha a equipe de transição.
Tereza Cristina reelegeu-se em outubro para o segundo mandato como deputada federal pelo DEM de Mato Grosso do Sul. Engenheira agrônoma e empresária rural, ela se destacou no debate de questões de interesse do agronegócio e se tornou coordenadora da Frente Parlamentar Mista da Agropecuária. Uma grata surpresa quando a frente colocou o meu nome como nome de consenso das entidades, dos deputados, para ser a ministra da Agricultura. Teremos várias reuniões na semana que vem e terei também uma conversa com o presidente Bolsonaro na terça-feira, né, sobre as linhas, enfim, e como eu disse hoje de manhã, sobre a cara que o governo Jair Bolsonaro quer dar para a agricultura. Presidente da comissão especial que analisou o projeto de lei que muda as regras para o registro dos agrotóxicos, Tereza Cristina teve atuação decisiva para aprovar a proposta, segundo os deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária. O projeto ainda precisa ser analisado pelo plenário. A autonomia do Banco Central, defendida tanto por Temer quanto pela equipe de Jair Bolsonaro, também voltou ao centro dos debates aqui na Câmara. A proposta, que está em análise na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, estabelece mandato fixo para presidente e diretores da instituição, não coincidente com o do presidente da República, como é atualmente. Assim, o presidente assume em 2019, mas a presidência do Banco Central teria o seu primeiro mandato autônomo de 4 anos somente a partir de março de 2021, avançando no mandato presidencial seguinte. O projeto, relatado por Celso Maldaner, diz que o presidente do Banco Central terá mandato de 4 anos e os 7 diretores de 6 anos. É permitida uma recondução do presidente. Todos os países do G20, todos têm autonomia do Banco Central, inclusive aqui países, por exemplo, como México, Chile. A oposição acredita que a autonomia ao Banco Central não irá trazer resultados positivos para a economia, apenas beneficiará o setor financeiro. O que é que a autonomia do Banco Central define? Você não tem controle de nada, ele não tem parâmetro nenhum. A proposta apresentada aos parlamentares ainda pode ser alterada. Este especialista cita alguns pontos que poderiam ser melhorados. Um exemplo é a justificativa do desempenho insuficiente para a demissão do presidente do Banco Central. Isso é muito vago. O que é exatamente apresentar um desempenho insuficiente? Se for seguida a tramitação, após ser votado na Comissão de Finanças, o projeto deverá ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário. Como é um projeto de lei complementar, para ser aprovado precisa da maioria absoluta dos deputados, ou seja, 257 votos favoráveis em 2 turnos de votação. Na semana que passou, os deputados aprovaram a medida provisória que cria o Rota 2030, um novo regime tributário para as montadoras de veículos no Brasil. Pela proposta, aprovada rapidamente também no Senado, somente empresas que produzem veículos no país podem aproveitar o benefício fiscal do programa. Dini Moraes mostra como foi a aprovação aqui na Câmara. A ideia é incentivar o investimento em pesquisa e desenvolvimento de produtos e tecnologias mais inclusivas, eficientes e menos poluentes, como os veículos elétricos. A estimativa é que a medida permita cerca de 2 bilhões de reais de descontos tributários por ano para o setor, em troca de 5 bilhões de reais em investimentos. Nós estamos tratando dessa medida provisória há 50 dias. Interagindo, conversando com todo o setor automotivo, com as montadoras, com o setor de autopeças. Os benefícios fiscais ao setor automotivo eram unanimidade entre os deputados, mas houve muita discordância sobre pontos específicos. Entre eles, o que garantia a prorrogação dos benefícios que já são oferecidos para o setor nas regiões Nordeste e Centro-Oeste. Os deputados permitiram que os incentivos do Nordeste se estendam até 2025, mas eles serão diminuídos ao longo dos anos. Já o Centro-Oeste, que queria os mesmos benefícios que o Nordeste, sofreu uma derrota. O que o Centro-Oeste está fazendo não é justo com o Brasil. Eles estão aumentando em 360% os incentivos. Isso não é incentivo, isso é privilégio. Não podemos esquecer o Sul e o Sudeste, nada contra o Nordeste e o Centro-Oeste. Isso vai criar uma competitividade desigual. Quer dizer, obviamente,
obviamente, que o Sul e o Sudeste vão ficar prejudicados com essa ideia de Vossa Excelência. Outra divergência era sobre permitir o desconto nos impostos para as empresas que fabricam os veículos em outro país e trazem para cá só na etapa de comercialização. Toda a lógica da Rota 2030 obedece esse princípio: estímulo ao início de um processo de importação para gradualmente ampliar a montagem com produção interna de componentes na indústria automobilística no Brasil. O que nós vamos votar aqui é a possibilidade de financiar pesquisas para empresas que vendem, comercializam automóveis no Brasil, importando esses automóveis, que não produz um veículo no Brasil. É um escândalo. A maioria era contra, e isso foi retirado da medida provisória. Ou seja, quem não fabricar o veículo aqui no Brasil não terá direito aos benefícios fiscais do setor. Outras disputas envolveram temas que inicialmente não estavam na medida provisória sobre o setor automotivo, mas que foram incluídos pelo Congresso Nacional. Um deles tratava da renegociação de dívidas de empresas, dívidas maiores que 15 milhões de reais, e isso acabou sendo retirado do texto. Outro ponto era a inclusão de áreas econômicas, como empresas moveleiras, na lista das que têm direito a pagar menos contribuição previdenciária dos funcionários. E isso acabou ficando. E nesta quinta-feira, os deputados aprovaram 3 documentos que são considerados os mais importantes para o planejamento da defesa no país. A Política Nacional de Defesa é como se fosse a lei maior da área. O segundo documento é chamado de Estratégia Nacional de Defesa. Gera e consolida confiança internacional. Ele estabelece que o Brasil não tem pretensões expansionistas, muito menos que imperialistas. E que a própria defesa nacional é um instrumento em si de desenvolvimento nacional. Completa o pacote aprovado o Livro Branco da Defesa Nacional. Por lei, esses documentos devem ser revisados a cada 4 anos. Agora, vão para a votação no Senado. E no início da semana, o presidente eleito participou de uma sessão solene do Congresso que comemorou os 30 anos da Constituição Federal. Bolsonaro afirmou que a Constituição é o único norte da democracia. Deputado federal e presidente eleito Jair Bolsonaro voltou à Câmara depois de meses de campanha para participar da sessão solene. O presidente eleito afirmou que há apenas um norte para a democracia. Na topografia existe 3 nortes: o da quadrícula, o verdadeiro e o magnético. Mas na democracia só o norte, é o da nossa Constituição. A poeira baixou, o clima eleitoral passou e agora é preciso de muito equilíbrio e de muita serenidade. É o que nós estamos vendo nessa sessão solene aqui do Congresso Nacional. Nós não vamos pacificar nada aqui dentro que seja o caminho da retirada de direitos. Então, defender a Constituição é algo fundamental nesse próximo período. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, lembrou que estava nas galerias em 88, acompanhando a promulgação da Constituição. Maia disse que tem orgulho de representar a Câmara neste momento histórico. Em um contexto de forte polarização política, houve quem pensasse que as pessoas se deixariam seduzir pela ideia fácil de que basta trocar de Constituição para resolver os problemas do nosso país. A sociedade brasileira, contudo, surpreendeu seus intérpretes mais desatentos e reafirmou que tem na Constituição de 88 a sua bússola. O presidente Michel Temer foi deputado constituinte. Nós estamos aqui recordando a Constituição de 88, mas não recordando-a para esquecê-la. Ao contrário, recordando-a para preservá-la e fazer com que daqui a 70 anos estejamos todos aqui comemorando o centenário da Constituição de 88. Especialistas calculam que 55 mil autoridades têm direito a um julgamento especial em tribunais brasileiros, desde o presidente da República e ministros até prefeitos e juízes. Representantes dos policiais federais e civis estiveram na comissão especial que trata do tema e defenderam a proposta que reduz o chamado foro privilegiado, no caso dos crimes comuns, apenas para 5 cargos.
De acordo com a proposta que já foi aprovada pelo Senado, apenas 5 autoridades manteriam o foro no Supremo Tribunal Federal: o presidente da República e o vice, os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados e do próprio STF. O Brasil é o único país que tem essa expansão, com essa quantidade de autoridades que tem um foro diferenciado para ser julgado, diferentemente do cidadão comum. As cortes superiores, não só o Supremo, elas não têm uma estrutura que seja eficaz para atuar em investigações. Então eu entendo que, inclusive, a própria Polícia Federal, quando ela tem que fazer as investigações, por exemplo, no caso do Supremo, aqui em Brasília, muitos dos fatos ocorrem onde? Nos estados, onde esse agente público ele é lotado. Então até essa investigação é mais morosa, porque daqui eu tenho que mandar cartas precatórias para que sejam investigados naqueles locais. Parlamentares defendem que o fim do foro seja complementado pela aprovação de outra proposta que pune abusos de autoridades. É importante, nós temos que rever, sem dúvida, a questão do foro privilegiado, mas é importante também ver a questão do controle, por parte de abuso daqueles que julgam. A questão do abuso de autoridade é um outro tema que precisa ser enfrentado, para que também você não crie um hiperpoder de um lado e deixando aqueles que têm a missão de fiscalizar esse poder vulneráveis. Os deputados esperam concluir o trabalho da comissão até o final deste ano. Os senadores aprovaram um projeto que aumenta o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal e o da Procuradora-Geral da República, que sobe dos atuais R$ 33.700 para R$ 39.200. Os salários dos ministros representam o teto do funcionalismo público. Por isso, com o reajuste, aumenta também o número de servidores que poderão receber um valor maior no contra-cheque. O presidente Michel Temer tem 15 dias para sancionar o novo valor. Daqui a pouco, aqui na revista da Câmara, as usinas de cana poderão vender o álcool diretamente para o consumidor? O projeto que busca a redução do preço do combustível está na Comissão de Defesa do Consumidor e divide opiniões. Em tempos de perda para a memória institucional, um seminário na Câmara vai discutir técnicas de preservação do patrimônio cultural e histórico brasileiro. Eu volto já. A votação da proposta conhecida como Escola Sem Partido acabou adiada novamente na comissão especial. O relator apresentou uma nova versão na última semana, com algumas mudanças em relação ao parecer anterior. Entre elas está a inclusão de artigo determinando que o poder público não se intrometerá no processo de amadurecimento sexual dos alunos, nem permitirá qualquer forma de dogmatismo ou tentativa de conversão na abordagem das questões de gênero. É mais do que uma questão de educação, é uma questão de democracia, né? Evitar que alunos sejam perseguidos, seja por sua visão ideológica, ou religiosa, ou partidária, ou o que quer que seja, né? Acho que a questão educacional é muito mais profunda do que o Escola Sem Partido e deve ser debatido em outro âmbito, inclusive com a presença do Ministério da Educação. Eles estão dizendo que todos os fenômenos e todo o conteúdo tem que ter duas versões, as duas versões principais sendo expostas. Isso quer dizer que, se for analisar e discutir ou estudar a Segunda Guerra Mundial, vai ter que se falar da visão do nazismo? Tem que se defender a visão do nazismo? Uma comissão especial que discute a reforma tributária aqui na Câmara ouviu sugestões de representantes dos auditores fiscais dos governos federal e estaduais e de um economista que estuda o tema para um sistema mais justo. A proposta acaba com 9 impostos, substituindo tudo por um tributo único sobre o consumo, chamado de IVA, Imposto sobre Valor Agregado. O Brasil cobra impostos muito altos sobre a produção e venda de bens de consumo, prejudicando os mais pobres. Ao mesmo tempo, tem uma tributação muito baixa sobre a renda e as propriedades da população mais rica. É a chamada regressividade. Esse diagnóstico foi um consenso na audiência promovida pela Comissão Especial, que discute um conjunto de propostas de emenda à Constituição sobre a reforma tributária.
Foram ouvidos um economista especializado em tributação e representantes dos auditores fiscais dos estados e da União. Uma das distorções apontadas é a baixa tributação sobre os lucros dos empresários como pessoas físicas. Isso agravou a questão da distribuição de renda. Então hoje você tem uma parcela muito rica da sociedade, principalmente a partir dos 40 salários mínimos mensais, que tem uma regressividade na arrecadação, ou seja, você deixa de arrecadar uma parcela mais rica e sobretaxa a parcela mais pobre com foco em tributação sobre consumo. Outro ponto importante é a simplificação do sistema tributário, mas isso esbarra na disputa de recursos entre União, estados e municípios. Quando você busca um único tributo, ele vai ser federal, ou ele vai ser estadual, ou poderia ser municipal. Então, quem ganha, quem recebe a competência aceita, mas quem perde a competência não aceita. Então esse é o grande entrave. O relator da comissão especial acredita que é possível aprovar a reforma tributária ainda este ano, em 2 turnos de votação na Câmara e no Senado, mesmo com a intervenção federal no Rio, que impede de fazer mudanças na Constituição. O presidente Michel Temer já autorizou que, chegando ao consenso do dia da votação da PEC, ele abre o espaço da intervenção e votamos a PEC da reforma tributária. Na Comissão de Defesa do Consumidor, o debate foi sobre a autorização para usinas de cana venderem o álcool diretamente para o consumidor. A proposta, que tem o objetivo de reduzir o preço do combustível, divide opiniões. Você compra seu combustível no posto, óbvio. Essa é a ponta final da cadeia. Antes disso, você vai ter um distribuidor. Antes dele, uma usina. Antes dela, a plantação de cana-de-açúcar. A ideia é cortar o caminho nessa linha, retirando o distribuidor. Obviamente, isso aí vai ter uma diminuição no preço para o consumidor por causa do frete e da margem que a distribuidora tem. Nós fizemos um cálculo com base nos dados da ANP e você teria aí uma redução de 8 centavos. Por trás desse debate existe um conflito entre 2 mercados diferentes. No Nordeste, o plantador de cana e o usineiro são 2 empresários diferentes. No Sudeste, geralmente não. Lá a plantação e a usina são de uma mesma empresa. A proposta ainda está em debate na Comissão de Defesa do Consumidor, mas o deputado João Fernando Coutinho acredita na aprovação, especialmente por causa de um detalhe. Essa medida não é uma imposição, não vamos acabar com a figura das distribuidoras, mas sim permitir, tornar uma nova modalidade de negócio, a própria usina comercializar composto de combustível. Dirigentes de entidades científicas de ensino superior fizeram um alerta sobre a falta de recursos para o setor no orçamento do ano que vem. Foi na Comissão de Ciência e Tecnologia. Segundo os expositores, os cortes no orçamento federal ameaçam a pesquisa científica no país. Nós precisamos de 1,3 bilhões de reais. O Congresso Nacional aprovou 800 milhões e chegamos agora a 1 bilhão, falta 300. Então, se a gente fizer uma conta bastante fácil de se fazer, a gente não chega até setembro com as obrigações da principal agência federal de fomento à pesquisa no país. Os trabalhos desenvolvidos por pesquisadores da Embrapa, da Embraer e da Fiocruz foram citados como exemplos da importância econômica dos investimentos no setor, mas admitem que há um gargalo entre ciência e desenvolvimento tecnológico. No ranking de trabalhos científicos publicados no mundo, o Brasil aparece entre as principais nações, em 13º lugar, com 38.523 artigos. Mas está longe de ser um dos países mais inovadores. É apenas o 64º, atrás de outros países do continente, como Chile, Costa Rica e México. Eu acho que o país carece de uma política específica para preencher essa ponte e a gente poder fazer o conhecimento chegar à sociedade. A Câmara dos Deputados vai promover um seminário sobre a preservação da memória institucional entre os dias 19 e 23 de novembro. Profissionais que cuidam de acervos em museus, bibliotecas e arquivos públicos poderão trocar experiências e discutir técnicas de preservação do patrimônio cultural e histórico do país.
O incêndio, que durou uma noite, no dia 2 de setembro deste ano, foi capaz de destruir a maior parte de um acervo construído ao longo de 200 anos. A tragédia do Museu Nacional no Rio de Janeiro alertou o país para a importância do investimento em preservação cultural e patrimonial. A política de redução de riscos em acervos culturais é um dos temas na pauta do seminário que o Centro de Documentação da Câmara dos Deputados vai realizar. O evento é parte do projeto Arte por Toda a Casa. Esse patrimônio também é seu, que valoriza os bens históricos do Parlamento brasileiro. A Câmara está cheia de preciosidades artísticas. Essa escultura é do escultor mineiro Alfredo Seschiatti. Os painéis aqui no Salão Verde, que dá acesso ao plenário Ulisses Guimarães, são de Atos Bulcão. O seminário sobre a memória institucional chama a atenção para a importância de preservar e valorizar monumentos como esses aqui dentro e em todo o país. Todo e qualquer cidadão, ele tem o direito de ter acesso aos bens culturais que sejam reveladores do seu passado, da sua história, da sua tradição. Então, as instituições, elas também têm essa obrigação, né, de preservar os seus bens culturais. Uma peça do acervo da Câmara que o especialista destaca é a tela do artista Rafael Falco, exposta na sala da Comissão de Constituição e Justiça. O título da obra, Tiradentes ante o Carrasco, ilustra a história do herói republicano, mas também da primeira Constituição do país. Tiradentes foi preso no prédio da Cadeia Velha, que depois serviu como local para a instalação de nossa primeira Assembleia Constituinte Nacional, no ano de 1823. A coordenadora de preservação do Centro de Documentação da Câmara está entusiasmada, porque o evento vai reunir 140 pessoas de 50 instituições e 12 estados diferentes. Eles também vão ter oficinas para compartilhar experiências entre profissionais da área, além de debater a preservação digital de documentos. Hoje tudo é digital. O documento, hoje o livro, hoje já é criado em base digital. Como é que a gente está fazendo essa preservação? Como é que esse objeto que é criado digitalmente vai sobreviver às gerações futuras? Como é que daqui a 100 anos eu vou ter acesso a ele? É isso. Você pode rever a revista da Câmara na nossa programação e também pela internet. O endereço é youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Tchau!